gente! Hoje nós estamos aqui com mais um convidado especial aqui na Blue Way Podify. Eu quero agradecer a sua audiência, é claro, em mais um episódio nosso. E nós vamos hoje abordar assuntos que são incríveis, assuntos para quem quer empreender, assuntos para quem quer entender como empreender aqui em Portugal. E é claro, são dicas que podem ser aproveitadas não só aqui, mas como também no Brasil e em qualquer outro lugar. E, claro, que para trocar uma ideia com a gente, nós vamos falar hoje com um cara que trouxe uma inovação para o mercado da estética, para a área de barbearia. Ele que chegou aqui em Portugal, vai contar a história dele, a trajetória de vida dele, e eu quero que isso venha dele mesmo. Então, eu estou aqui hoje muito especial, Vitor. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Uma honra te receber a Drip aqui hoje conosco. Muito obrigado pelo espaço que vocês abriram aí. Imagina. Obrigado. Muito honrado, muito feliz. Como é que tá lá o bebê, a família? Graças a Deus tá bem. Tô cheio de saudade dele, nessa correria agora, abrindo loja nova. Moram aqui com você, né? Moram aqui. Veio todo mundo pra cá. Veio todo mundo pra cá, tá minha mãe aqui, minhas irmãs, mulher, filho também, fiz família. Portugal agora é minha casa, né? Definitivo, já sabe. Sim. E é uma fase que pra gente é muito... É delicado porque a maioria das pessoas acabam por vir sem a família, né? E isso deixa a gente um pouquinho mais vulnerável, um pouco mais sentido. O emocional pega, né, mano? Muito. Portugal, acho que na imigração o que mais pega é o emocional. E essa questão que você falou, de estar longe da família, é uma das coisas que são as principais barreiras aqui, que fazem muitas vezes as pessoas desistir, ir pro Brasil, voltar, e enfim. Exatamente. É Nós sabemos que, por um estudo muito superficial e já feito aqui, que o maior índice de regresso ao país de origem é por conta da falta de planejamento, é claro que isso prejudica muito, atrapalha muito, mas também muito associado aos problemas de distanciamento familiar. Eu, por exemplo, vim sozinho, então no início eu senti muita diferença nessa jornada. Cheguei aqui sozinho em Portugal e a gente fica meio que sem amigos, sem estrutura. É um mundo novo. Exato. E pra você, tu veio junto com todo mundo já, ou como é que foi essa... Não, eu vim em 2020, final, dezembro de 2021 eu cheguei aqui e fiquei 3 meses sozinho. Aí depois eu trouxe minha esposa e tal, e a gente foi se adaptando. Uns 2 anos depois eu consegui trazer minha mãe, minhas irmãs, e aos poucos foi indo. Tem 4 anos, né? Esse ano faz 5 anos que eu tô aqui. Passa muito rápido, né? É muito rápido, parece que eu cheguei ontem, é muito rápido tudo. E como é que foi? Parece que o tempo... que é muito rápido, a gente fala assim, né? que é tudo muito corrido. Eu quero saber, assim, um pouquinho do Vitor, né? A gente vai contar um pouquinho da história. Eu tô super curioso, porque a tua história... Eu já conheço um pouco da história, sim, já tivemos oportunidade. De corte de cabelo. Claro, esse daqui, inclusive, tá vendo aí, né? Já puxei minha propaganda. O look todo é by Drip, então Vitor Densk, aí que tem uma equipe muito top, claro. Meus né? São profissionais demais. muito bons. Dei muita sorte, tem uma equipe muito Os caras são incríveis, são simpáticos, tem uma recepção incrível também, impecável. Faz exatamente aquilo que é o propósito que eu quero fazer com a Drip, né? Que é essa questão da saudade. Foi por isso que eu montei a barbearia, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é pra preencher essa questão da saudade que as pessoas sentem. Acaba que se vê muito em Portugal, nessa rotina de trabalho, casa e tal, e fica nesse looping. Então a Drip é um lugar que você esquece dessas coisas, você dá aquele gostinho no Brasil, você lembra. Então, através da música, da conversa, da receptividade das pessoas, da alegria. Do videogame. E sabe, vocês vão ver. As resenhas que acontecem só lá. Então, tipo assim, a ideia da Drip justamente é isso. Vem como corte de cabelo, a gente usa o pretexto do corte, mas é pra entrar mais no lado emocional da pessoa e preencher. E por isso que a gente vem fazendo esse sucesso, sabe? Vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas, elas estão comprando a ideia e estão se identificando, falando, cara, é isso aqui que eu quero. Eu tô com saudade, eu tinha saudade disso. Eu quero contar exatamente por isso. Eu quero que as pessoas tomem esse conhecimento. Sim, esse é o grande diferencial da barbearia, né? Da marca como um todo, Drip é esse. Exato. E Brasil, como é que foi esse surgimento na profissão? Como é que tu escolheu essa área? Como é que tu se enveredou por esse caminho aí? Cara, meu pai é barbeiro, né? Meu pai, tipo assim, ele tinha um sonho ele era vendedor de rua antes. Meu pai é nordestino, vendedor de rua, e sempre teve o sonho de ser cabeleireiro. Até que um dia virou cabeleireiro, enfim, virou barbeiro. E nisso aí eu novinho, eu com 12, 13 anos, vendo meu pai do Rio Grande do Norte, de Marizal. Caramba. Cara, no Nordeste. E vendedor de rede mesmo, saí vendendo a rede, tal. Eu peguei muito essa questão dele, da venda. Ele me levava muito pra vender, tal, com ele. E pronto, aprendi muita coisa nisso aí. E quando ele virou barbeiro, eu novinho ali olhando meu pai assim, meu pai antes vendia, né? Agora tá cortando o cabelo. Eu comecei a varrer o cabelo e vai. E o pai vai aqui, ó, segura essa máquina, toma isso aqui, tal. Daqui a pouco eu já tava raspando a cabeça do pessoal mais careca lá, blá. E quando eu fui ver, foi muito natural assim. O virar barbeiro foi muito natural. Depois de um tempo, claro, com mais maturidade, porque eu comecei mesmo, eu tinha 13 anos. Quando eu tive um entendimento assim que, cara, é isso que eu quero seguir pra minha vida, eu vou me dedicar, vou fazer curso, vou me dedicar nisso aí. Foi uns 2 anos depois, mais ou menos, já com uns 15, 16, que a gente começa a pensar, o que é que eu faço da vida, né? Sim. Tal. E ensino médio, enfim, eu falei, cara, tá aí, eu gosto da barbearia, meu pai é um grande exemplo pra mim nisso aí. Tá tendo sucesso nisso, mudou de vida com essa questão da barbearia e acabei me apaixonando de verdade pela questão da conversa com as pessoas. Eu sempre gostei de conversar muito. Na sala eu era o cara que conversava, tal, trocava ideia. E é uma profissão que eu acho que a pessoa, ela adquire o amor mesmo pela profissão, porque a maioria dos barbeiros que eu conheço
Começaram dessa forma. Ah, eu comecei aqui dando um jeitinho no cabelo, cortei do meu irmão, cortava do... Exatamente, pela Né? família, amigo. Muito amigo, Exatamente. A certo? galera acreditando ali. Eu fazia, tipo, assim, o pessoal trazia aquela lâmina, a caixinha de leite, né, no Sim, sim. Brasil, e em troca eu cortava o cabelo, que com aquela lâmina eu cortava outro Caramba. cabelo, e foi assim que a gente começou. E é o que eu te falei, eu comecei muito cedo, eu comecei a tinha 13 anos, então não tinha noção nenhuma de questão de trabalho, tal, o que que isso poderia virar. Eu fui, só aconteceu, foi só acontecendo, mas a partir do momento que eu decidi que, cara, é realmente isso que eu quero pra minha vida, eu quero seguir isso, aí eu comecei a investir em curso. Aí comecei formações no Brasil, deu um boom muito grande em questão de 2015, assim, volta de 2015. E era muito workshop, eu cheguei a fazer curso com o barbeiro do Neymar na época, desses caras e tal. Então eles iam no estado, faziam um dia de curso, aí X vagas, se tinha que ir lá e fazer isso. Eu fui fazendo vários cursos assim. E investimento também, né? Investimento, é. Esse aí foi quando eu tomei a decisão, falei, não, cara, se eu vou fazer isso, eu tenho que levar a sério. Quem é o cara que é bom nisso aqui? Eu já tinha essa maldade de, cara, tem gente que tem sucesso nisso. Eu tô cobrando com meu pai 10 reais aqui. Mas quem é que cobra 100? O que, que ele faz pra cobrar 100? E eu comecei a vir na internet, tal, e colocar, Que sacada, né? meu pai nesse caminho também. Eu fiz ao todo, eu fiz agora segunda-feira, eu finalizei a 26ª formação que eu fiz, só dentro da barbearia. Meu pai tem mais de 30. Meu pai, tipo assim, depois que eu coloquei esse caminho, foi uma coisa que também que abriu muito a mente dele, cara. O seu pai tem proximidade de idade ou ele tem distanciamento da idade pra você? Meu pai, ele tem 51 anos, 52 anos hoje, meu pai. Pronto, tá. Então tiveram uma fase ali bem, né? Foi. Aquela coisa de E, adaptação. cara, foi muito legal isso, que não, aproximou, né? Meus pais são separados desde que eu tinha 6 anos, a questão da barbearia aproximou muito. Foi bem legal, assim, melhorou em vários aspectos da vida. A barbearia foi muito bom e eu acabei me apaixonando. Fala, esse negócio de lidar com pessoas é muito bom, cara, você aprende muita coisa. Então, desde muito novo, eu ouvia muitos conselhos, eu contava de muita gente mais velha, sabe? Tem muitas coisas ruins, mas tem muita coisa boa, que se você filtrar, você aprende com as pessoas. É verdade. A barbearia foi o grande responsável, assim, talvez educacional, fortalecimento de mente e tudo pra estar aqui hoje. E mexe muito com a estética da pessoa, né? A pessoa se sente, ou ela vai se sentir muito bonita. Às vezes é assim, às vezes eu chego lá, tô me sentindo, cara, tipo, tô acabado, tô Já olha, já não gosta mais do que velho, olha. mas não é nem, às vezes até penso, cara, tem que fazer alguma coisa no meu rosto, estética, mas não é. Quando chega lá, tu corta o cabelo, bom corte, faz uma barba, um bom corte, e não só isso, Uma boa a pessoa que te conversa. recebe, exatamente. Você tem essa recepção calorosa, né? Cara, tu não corta só o cabelo, tu vai numa terapia ali, né? A ideia da barbearia é a terapia, né? Querendo ou não. Ainda mais a Exatamente. da drip, né? A gente, tipo assim, tirar literalmente o que eu te falei, o cara dessa rotina que ele tá desse loop, e através de conversa, de brincadeira, a barbearia é muito temática, né? Então, pô, tem coisas grafitadas lá na parede da barbearia que o cara só via na infância dele. Tipo aqueles orelhões, sabe, da Oi? Eu sei. Antigo. Então tem muita coisa que Nossa, é antigo um pra ambiente caramba. muito nostálgico. Que o cara entra assim e acaba que a gente ganha mais pela conversa do que pelo corte. O corte você escolhe qualquer um pra cortar. A barbearia, Exato. graças a Deus, todo mundo é muito bom, o pessoal muito técnico, muito legal. E o grande lance lá é essa convivência mesmo, E sabe? é uma estratégia que fideliza o cliente. Mas fideliza. Porque quando o cara gosta do barbeiro, é igual dentista, médico, o cara se desloca pra onde for, ele vai lá porque ele quer ser atendido pelo Vitor. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que, tipo assim, a atividade, independente da atividade que você tenha, cara, a pessoa pode se linkar com a atividade. Sim, Beleza. claro. Só que se ela se linkar com a pessoa, independente da atividade, ela vai fazer, ela vai, sabe, ela vai gostar. Então é basicamente isso aí. Tipo, a drip é justamente pautada em cima disso aí. E a Drip surgiu no Brasil ainda ou depois dessa fase do Vitor apaixonado por essa área, qual foi o passo seguinte que você deu? Empreendeu no Brasil? Como é que Cara, eu foi? cheguei a empreender no Brasil, empreendi. Eu era muito novo, né? E, tipo assim, tive alguns Quantos anos, mais ou fracassos. Eu menos? comecei, o primeiro barbearia que eu montei mesmo, eu tinha 16 anos de idade. Botei. Tinha eu, o tatuador, a pessoa que fazia piercing e mais 3, 4 barbeiros. Tipo, eles tinham uma equipe de 8 pessoas, assim, 16 anos de idade. Eu, menina, assim, meu Deus do céu. Criança, realmente uma criança. Mas tinha muita coragem de fazer e tal. Já tinha uma certa experiência, porque comecei com uns 13, já tinha 4 anos de profissão ali, mais Aprendeu ou ali menos. com o pai, vendo o Aprendi negócio, a bastante. gestão. Desde antes da barbearia, eu saí com meu pai para vender, então aprendi bastante sobre como é que ele lidava com as pessoas, questão de atendimento, ele me dava uns toques e tal. E, cara, foi isso. Meu pai foi o grande responsável, né? Por isso tudo aí. Sim. E aí você começou esse processo de empreendedorismo com essas pessoas na tua região mesmo, lá no teu estado? Sim, eu sou do Espírito Santo, né? Ok. Quer dizer, eu não sou do Espírito Santo. Meu pai, Beleza. viajei muito o Brasil. Meu pai era vendedor, viajei muito o Brasil. Mas no Espírito Santo foi onde a gente ficou mais tempo assim. E foi lá que eu realmente me criei, né? Nessa questão. 6 anos de idade eu cheguei no Espírito Santo. Com os 13 eu virei barbeiro. E eu só saí do Espírito Santo quando eu me mudei pro Rio de Janeiro. Por conta da barbearia também. Sim. Aí eu fui pro Rio de Janeiro e depois Portugal. Essa barbearia do Espírito Santo, como é que fluiu? Deu certo? Cara, fluiu. Foi até engraçado. Tipo assim, eu trabalhei primeiro num lugar... em outro lugar, em outra barbearia. Se chama QG Barbearia. É uma referência muito grande no estado até hoje e tal. Foi onde eu aprendi muita coisa. Aí, beleza. Só que aí eu era muito longe da minha casa e tal. Eu falei, cara, eu tenho que montar uma perto de casa. Eu peguei, era 2 horas, pra ter ideia. 2 pra ir, 2 pra voltar todos os dias. Então isso consumia muito. Então eu acabei montando uma minha ali, aprendi umas coisas com ele e tal, e fiz.
Só que depois de um tempo, nessa barbearia, chegou a ter bastante sucesso e tal. Só que eu reparei que eu tava... Sabe quando você sente estar estagnado num lugar? Sim. Eu sabia que eu tinha muitos sonhos, né? Então, eu falei, cara, se eu ficar aqui, beleza, eu vou ganhar um dinheiro legal agora e tal. Só que eu não tinha nem noção financeira dessas coisas, 16 anos. Até ganhava um dinheiro legal assim, mas não era aquilo. Tipo, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro naquela Você época. não se adaptou ao Eu não que me você tinha ali, adaptei. você queria uma evolução. Sabe, talvez eu dei um passo maior do que a perna para a época, maturidade em várias questões, talvez foi isso aí. E eu sei que eu fechei essa barbearia e voltei a trabalhar pro QG. Então eu saí, montei a minha, realizei esse sonho, fiquei um ano ali, teve sucesso, foi bem legal. Depois eu saí e voltei para lá, porque o QG era na capital, já era em Vitória. Sim. Então eu tinha acesso a artistas, acesso a jogadores, eu tinha acesso a mais questão da mídia. Eu queria fazer isso, eu queria tipo crescer, dar cursos, tal, fazer essas coisas que é justamente os workshops que eu fazia. Eu queria estar no palco também, não só sentado. Eu queria desenvolver essa questão do palco, sempre que tive vontade de fazer isso. E pronto, aí eu fechei minha barbearia depois de 9 meses, exatamente 9 meses, de um dia pro outro assim, o pessoal ficou doido. Ah, mas você é doido, você vai fechar isso aqui, cara, tá dando dinheiro, você tá dando certo. Eu falei, mas não é sobre se dar certo agora, não é sobre o dinheiro de agora, tal. É porque se eu ficar aqui, eu sinto que eu não vou conseguir chegar mais longe, porque era o interior, eu morava mais no interior. Então se eu conseguir aqui, eu não vou conseguir crescer mais. Eu tenho que sair, eu tenho que ir pra um lugar. Aí pronto, fechei a minha e fui trabalhar pros outros. Até meu pai na época ficou, você é doido, vai montar um negócio pra você, você não sei o que, tal. Vai, um dia você vai entender, calma, você vai entender. Sinto no coração que é isso. Quando a semente está no seu coração, só quem consegue discernir Só, mano. as decisões que você está Isso é fazendo é você mesmo. E é muito difícil você convencer a outra pessoa do seu sonho. É muito difícil. Então é por isso que muitas das vezes lutar pelo nosso sonho é uma responsabilidade nossa. E o que você fez não é o fracasso do Vitor, mas hoje você só está onde você chegou e vai muito adiante por conta dos passos que você deu saindo dessa caixinha, né? E a superação, essa automotivação, ela é crucial. E saber que para frutificar você muitas das vezes precisa dar passos para trás, né? E a gente que tem essa veia empreendedora, é muito difícil se adaptar ou se acostumar com um cenário que se repete muito ali, né? Eu costumo brincar com as pessoas e dizer que há pessoas que, sim, têm o perfil do empreendedor, mas tem pessoas que não vão ter. E tudo bem, porque são profissionais incríveis, Sim, né? sim, Como, de repente como acontece de com repente você. fazendo outras coisas, outras questões e tal. Exato. Então eu entendo essa visão do pai, porque tá Sim, naquele não, papel claro, do esse pai, eu você- quero proteger, eu quero cuidar. 16 anos eu tinha, né? Olha É isso. muita coisa assim pra cima lá. Eu era muito precoce, fui O muito pai precoce. deve ter vindo igual um doido, né? Em cima, Nossa senhora, tá doido. Mas isso que você falou, cara, tipo, eu acho que a gente, pra empreender, você tem que acreditar, você tem que seguir a sua intuição, sabe? Vai vir muita opinião de fora. As pessoas sempre vão falar muito, e aí é legal que você ouça, que você saiba filtrar, sabe? Que você não repreenda de cara, que você sabe filtrar. Acho que a gente na vida tem que ouvir aquilo, achar que a pessoa tá certa de cara. Ouve aquilo, e o que é pra você, você absorve. O que não é, você abstrai. abstrai, Manda você embora. sai, você tira, sabe? Mas aceita isso aí. Exato. A barbeira é muito assim, eu ouço muitas coisas, né? Quanto mais pessoas você ouvir, maior vai ser a tua Entendeu? experiência. E empreender é isso. Empreender é você se jogar no penhasco e construir o avião enquanto você tá caindo, né? Você tem que rezar pra você construir, dar tempo pra você levantar voo ali. Isso aí. Entende? Então, empreender é isso. O cara tem que ter um pouco de fé, intuição, sabe? Coragem pra ir. E, cara, literalmente é você não focar tanto no resultado final, no que você quer. É ideal que você saiba pra onde você quer ir, só que você só vai vivendo o processo. Pra que você também não se frustre quando você bota metas e você às vezes não conseguir alcançar, o caminho é linear. Ele vai indo. Uma hora você vai chegar. Se você não parar, uma hora você vai chegar. Esse é o resultado. Ali você vai passar por fases altas e baixas, vai subindo e descendo, a consistência. Só que se você não parar, uma hora se chega, entende? Então não é colocar muito prazo às vezes, é você colocar a meta, a direção e você caminha. Só vai. Eu tô nessa direção e tem 13 anos, tô aqui falando com você hoje, eu não imaginava que isso... Exato. Entende? Então eu tô vivendo isso tudo ainda. Pra mim é muito vivo. Aquele menino, aquela gana que de 13 anos de idade, de querer ganhar o mundo, de querer conquistar, ainda é muito presente, é muito vivo. E é isso que motiva até hoje pra conseguir e continuar fazendo as coisas, sabe? Sim. Porque não tem prazo, não tem... Eu só vou vivendo. E à medida que as coisas vai indo, vai evoluindo mais e mais. Voltou pro QG e quanto tempo mais ficou lá? Cara, eu fiquei uns anos no QG depois que eu voltei. Eu entendi. Eu fiz uma introspecção naquela época pra mim e eu entendi o sair, o que eu tinha perdido com isso, Sentiu o que eu muito ganharia. nessa mudança? Voltei a ser colaborador, prestador? Não, porque eu sabia por que eu tava ali, sabe? Tipo assim, eu sabia que, cara, se eu quisesse crescer de verdade, eu até brincava que tubarão não dá pra crescer em aquário, né? Você tem que estar num espaço maior, tem que estar num espaço mais desafiador. E no QG, cara, tipo assim, era eu e mais 7 barbeiros, todos excelentes, um melhor que o outro, tipo, os caras com muita experiência, muito mais que eu. Então era um ambiente que eu me sentia mais desafiado. Isso me obrigava a ser melhor, sabe? O que aconteceu no meu, porque quando eu montei a minha, como eu era o dono, era tudo, ali era tipo, como se eu tivesse chegado num certo auge. E isso me empacou, porque eu não conseguia crescer, não tinha mais desafio. Era muito estável.
Então, o QG foi justamente esse ambiente de desafio. Fiquei uns anos lá, até que eu senti isso também do Estado, do Espírito Santo, não da barbearia em si, mas do Estado, porque eu já tinha conseguido chegar em artistas que eu admirava, eu tinha conseguido alcançar coisas, tipo, já tinha dado meus primeiros cursos, workshops, e pronto, aí vi o Rio de Janeiro uma oportunidade de ir pro Rio de Janeiro, falei, cara, Rio de Janeiro tem isso, isso e isso, eu chegar lá e conhecer as pessoas, tal, tal. Comecei a fazer aquela maquinária, aquela mesma mente de quando largou a barbearia, acho que vai ser isso, então, Aí com quantos anos que tu foi então? eu fui pro Rio de Janeiro e tinha 19 anos, 18 anos. Muito novo, né? Uma mudança. Foi. Fiquei uns 3 anos no QG então, e depois eu fui pro Rio de Janeiro, cara. Assim, bem, acabou a pandemia, assim, entre acabar e acontecendo aquilo, eu me mudei. De verdade, me mudei. Olha, dois desafios, né? Porque você pegou um mercado regressando de uma crise pandêmica, né? Tudo Uma fechando, recessão. tudo... Não, tava aquela confusão que, meu Deus do céu, esquece. Aquele Uma foi... recessão econômica muito grande. Foi, mas aí mirando nisso aí, tipo assim, cara, eu pensei, se aqui eu consigo fazer isso, chegar a X lugar, imagina lá que eu tenho mais oportunidades. E foi pro Rio com a ideia já de imigrar ou essa ideia ainda não tinha nem nascido ainda? Não tinha nem nascido ainda. Foi pro Rio de E Janeiro. o Rio de Janeiro foi uma coisa muito boa, assim, pra mim, porque eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha, sei lá, 7 mil seguidores na altura, falando de rede social. E um ano depois, eu tinha perto de 80 mil, assim, tipo, muito... As conexões do Rio de Janeiro, ele funciona muito de conexão. Você conhece alguém que conhece alguém. E essas pessoas vinham apresentando e do nada eu tava acordando na casa do Orochi. Eu falei, que isso, cara? Eu vi, tu atendeu o Orochi, né? Inclusive, atendi. pô, amo, me amarro no Orochi. Muito top, muito top. São as músicas Cara, muito top. tive contato com vários artistas através dele também, porque como ele é alguém muito grande, os outros artistas que não são tão grandes quanto ele querem cortar com o cara que corta o cabelo dele. Existe isso também entre eles, sabe? Então, pô, graças a Deus, o pessoal me abraçou muito, recebeu de uma forma muito boa. Fiz boas amizades que me colocaram em lugares legais. Isso tudo é sobre pessoas, né? A barbearia é sobre pessoas, essa questão da conexão, de você chegar com pessoas, levando sua verdade, trabalhando, e as Quando pessoas você se se viu lá, identificam, tipo, pessoas se identificam com isso. e quando você se viu lá, cara, eu tô cortando o cabelo do Orochi, meu irmão. Você tenta fingir normalidade, né? Por fora você tem que ficar aqui, ó. Por fora eu tava na postura. Exato, Por dentro só, meu Deus do céu. Dá um friozinho na barriga, tal. Com o tempo você vai acostumando assim, mas, cara, toda experiência aqui, graças a Deus, eu conseguia. Era sempre frio na barriga diferente. Até hoje, sabia? Eu vou me apresentar até hoje assim, dá sempre aquele frio como se fosse a primeira vez. E é muito bom, isso né? É legal, é isso que mantém vivo. Você tem que ficar um pouco nervoso. É humildade. Não pode normalizar, sabe? Não é normal as coisas. Pô, recentemente eu apresentei aqui no Porto, 400 pessoas. Eu subi num palco assim, aquele multidão, 400 pessoas, e eu... Pô, é muito da hora, cara. É muito da hora, sabe? Você vê que as pessoas estão ali, que você consegue agregar e tal. Na vida das pessoas com conhecimento. É muito E quando você olha, né? Cara, onde eu cheguei? Pra onde eu tô indo, né? O que tá acontecendo? Eu tô caminhando, né? Tá fluindo. É muito legal, cara. É muito legal. E você vê esse contato das pessoas, porque a gente mesmo fazendo, é o que eu te falei. É linear. Eu tô fazendo. Às vezes você não tem nem dimensão do que tá acontecendo de verdade ao seu redor. Você não consegue ter dimensão do tamanho, ou tipo assim, de onde seu nome às vezes vem chegando, em que mesa é falado o seu nome, sabe? E à medida que as coisas vão indo, você vai se surpreendendo. É isso, você tem que ser apaixonado pelo processo, cara. É uma constante surpresa de vários fatores aí. E como foi surgindo essa ideia da mudança? Porque já vi que você gosta de mudar, né? Tem uma... Se eu tô incomodado, eu... Exatamente. Isso é muito bom, pô, Tati, né? É o que vai te deixando grandão. Tem que ressignificar as coisas, né? Isso aí. E como é que foi surgindo essa semente da imigração, de sair do teu país? Porque é lógico que quando você sai de um estado para o outro, você ainda está dentro de um território qual você é dali, né? Então, você... País, né? É uma diferença um voo do Rio de Janeiro para o Espírito Santo muito grande, de custo, de tempo, de planejamento, e um voo do Brasil para Portugal. Sim. Como é que essa ideia veio surgindo na tua mente? Lá no Brasil, você já tinha começado essa parte mais contato com gente que era famoso, então sim, começou a ver seu trabalho surgir, e foi mais um desafio, porque do gênero... Cara, eu tô indo num caminho muito alto aqui. É tudo novo. Eu tava, tipo assim, posso falar que naquela época, dentro da minha história, assim, eu tava num certo auge, assim, nos áudios que eu tive, sabe? De ser reconhecido, eu já tava dando curso. Esses cursos que eu queria dar no Rio de Janeiro, quando eu tava no Rio de Janeiro, eu já conseguia. Eu fiz vários estados do Brasil. Fui pro Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Rodei muito o Brasil, assim, ensinando minha técnica de corte e tal. E eu não pensava em Portugal, de forma nenhuma, assim. Portugal nunca tinha passado pela cabeça. O que acontece? Como eu tava aparecendo muito, fazendo muito evento, isso começou a chegar em países. Aí depois, primeiro os países vizinhos ali começaram a chamar, fazer alguma coisa. Daqui a pouco começou Portugal e outros países. E nessa de Portugal, eu fui chamado para vir para cá, para dar um curso, para contratado para vir para cá. Aí tá, vamos ver se isso vai ser legal. No final, a gente conseguiu organizar cinco eventos. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2021, logo quando eu cheguei. No primeiro mês que eu cheguei, eu fiz 5 eventos. Fiz Algarve, Lisboa, Palma de Varzim, Portugal inteiro, rodei Portugal inteiro. E, cara, eu vi um mercado muito grande aqui. Sabe? No Brasil, eu tava, tipo assim, naquele auge e tal.
de rede social, realmente, tava com os artistas, tava num momento muito bom. Vi que participou de entrevistas, inclusive, na Rede Globo. Cheguei a ser entrevistado pela TV Globo na época, porque eu fazia uns eventos meio diferentes, levava o pessoal pro meio do mar. Vou falar sobre essa questão do Barber Summer, que é um evento que eu criei, cara. Foi isso que a Globo entrevistou. Levava as pessoas 2 horas adentro, mar adentro. Tinha um churrasqueiro, marinheiro, eu cortava cabelo, levava uma cadeira de barbeiro, cortava cabelo lá. Só que eu ensinava que não era só sobre o corte, você tinha que viver também, tinha que se permitir e tal. Era uma pegada mais de mentalidade também. Uma estratégia, uma sacada de muito mentalidade. boa. Então, rapaziada, agora que a gente aprendeu, faz o seguinte, vocês estão liberados agora pra vocês curtirem a sua vida de barbeiro agora. Então, chegava um amigo com jet ski, começava o churrasco e de X horas pra frente, Era só curtição. Era só a curtição mesmo, aquele network, a gente conhecendo e tal, conectava um dono de barbeira com outro dono, e ele surgia mais negócios, mais coisas. E foi crescendo o Barber Summer, tanto que foi indo pra outros estados, cheguei a fazer em Salvador, cheguei a fazer em Porto Seguro. Cara, Nossa, foi indo, foi muito legal, foi muito legal. Muito Pegava casas, tipo, com piscina, sempre nesse ambiente, sabe? Sempre nesse segmento. E isso chamou a atenção da Globo e, cara, que evento é esse? Que barbeiro é esse que tá na rede social, tá aparecendo, levando pros outros no meio do mato, tal. E pronto, cheguei a dar entrevista. Mas aí Portugal, com esse boom todo, foi fazendo muito barulho na rede social, porque nenhum barbeiro se comportava dessa forma, sabe, naquela época. Então eu era muito da rede social. Desde sempre eu soube que a rede social ia ser uma grande ferramenta, assim, pode dizer, pra mim crescer. Se eu queria crescer, queria chegar onde eu, desde criança, que sonhava, eu tinha que usar a rede social, eu tinha que ficar bom nisso. E eu era extremamente tímido. Eu era muito tímido, muito tímido. Tipo, colocava uma câmera assim, eu já... Não dava. É. Só que foi a obrigação, sabe? Aquele que, cara, você tem que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que aprender isso aí. Tem até uma história engraçada disso aí, que meu nome não é Densky, né? Meu nome não é Densky. Olha, eu achava que era Vitor Densky mesmo, de registro. A primeira vez que eu tô trazendo isso aqui. Primeira vez que eu tô trazendo aqui. Olha aí, a gente descobrindo segredos, né? Não é Densky, o que acontece? Eu tinha uns 14 anos, 15, foi logo nesse primeiro negócio da barbearia e tal, com os amigos ali. E eu pensando, mano, meu nome é Vitor Emanuel Honório, pô, não tem nome de artista, mano. Não é nome de artista. Eu vou ser muito conhecido por alguns amigos. Eu vou ser muito conhecido, mano, não tem como. Aí joguei lá no Google, nomes legais, sobrenomes legais. Aí eu tinha vários lá. Eu, pô, Densky, Vitor É esse Densky. aqui. O Densky é maneiro. Eu, puf, a partir disso eu sou Vitor Densky. Desse dia em diante, cara. Até hoje. Até esqueço às vezes. Todo mundo chama de Vitor Densky. É verdade, Eu, no documento, às vezes eu olho e falo, cara, pegou o documento do Vitor Densky? Tipo... Eu fiquei isso de colocar no meu filho, hein? Na hora de registrar lá, a mulher, qual o nome? O Rael Densky, eu olhei pra minha mulher. Falei, será que ela vai ficar brava se eu colocar Rael Densky? Eu quase coloquei. No final não coloquei, não. Não coloquei, mas só por medo da mulher mesmo. Tentado, Fui tentado. Nossa, eu fiz isso aqui de colocar, tá? Mas eu acho o nome forte mesmo. Foi criativo. Foi legal. Quando o pessoal perguntou, eu confirmo. É seu nome? Claro. Por que não seria? Tá doido? Eu sou descendente. Invento uma história. Dinamarquês, não sei o que, significa isso. Invento uma história. Tem que manter, né? Tô trazendo aqui só, tá? Em primeira mão. Porque Densky é isso. E, cara, e é isso. Portugal, tipo assim... Pisou em Portugal como convidado. Pisei como convidado em Portugal e eu vi um mercado muito grande, sabe? O Brasil, assim, com todo respeito aos profissionais portugueses, mas naquela época o Brasil estava anos-luz à frente na estética, anos-luz à frente de Portugal. Coisas que antes a gente lá já era batido, assunto que a gente não falava aqui era o boom. Sim. Então eu falei, cara, se aqui tá nesse momento, assim, tá uns 2, 3 anos atrás do Brasil, e eu que sou referência lá, se eu trouxer o que eu tô fazendo lá pra cá, a mentalidade, a forma de fazer, aqui eu me dou bem. Sabe, aqui eu consigo crescer, porque se eu conseguir me destacar num país daquele com inúmeros barbeiros, aqui que é menor, eu consigo chegar num lugar legal. E tem o euro também, né? O euro, ele dá uma balanceada no coração. Motiva, né? O euro é isso aqui, vale Exatamente, isso aqui. Ah, mentira, eu vou ficar aqui. Eu construir bastante coisa. Eu vou ficar aqui. Então foi encerrei os poder projetos. De compra, né? O poder de aquisição dos qualidade de vida, né? Não é só o euro em si, segurança. Assim, a quantidade... Uma certa quantidade de euro, pouco, você consegue ter uma vida que talvez com muita quantidade de real você não consegue. Exatamente. Sabe, em várias áreas, assim. Não da qualidade de vida, questão de segurança e tudo. É sua vida viver normal mesmo, sabe? Infelizmente o Brasil, ele é anos-luz atrás. Nisso aí a gente tem que ser falado. Eu costumo dizer que cada país tem a sua referência, né? Independentemente do que seja, mas cada um tem a sua referência. Tem seus pontos negativos. Exatamente. Todo lugar, tudo tem seu lado bom e ruim. Aqui é incrível, inclusive eu posso falar com propriedade, até por estar no âmbito jurídico. Eu acho que uma das melhores polícias investigativas é daqui, inclusive, né? São inteligentíssimos, uma tecnologia extremamente avançada, então cada lugar tem a sua referência, sua particularidade, exato. A gente tem que pegar o ponto positivo. Se a gente for pegar o negativo, tudo vai ter um lado negativo, cara. Tudo. O seu trabalho, tudo vai ter um lugar, uma coisa pra você reclamar. Só que se você for reclamar de tudo, você vai viver como? Não tem como, E ninguém agrada a todo mundo 100%, né, irmão? Não tem como. Não dá pra agradar, entendeu? Então, tipo assim, você tem que ver o que eu quero pra minha vida, cara.
sabe? Na época que eu queria me estabelecer, eu tinha vindo nessa questão de mais artística, de barbeiro, corte e tal, só que eu ainda não tinha nada muito sólido, questão físico, tipo assim, de empreender mesmo, não tinha aquela fonte de renda que vai ficar caindo sempre, sabe? E esse negócio de Te internet, assustava isso? Tu ficava cara, não é nem mais reticente? não é assustar, mas tipo assim, eu tinha uma certa pressa pra fazer, porque a questão da fama uma hora passa, mano. Você viraliza um vídeo hoje e tal, as coisas acontecem. Só que o boom depois ele cai, vai aparecer outro vídeo, sabe? Manter isso é muito É difícil. muito difícil, sabe? E mesmo durante o processo de manter, você tem altos e baixos. Você vê que tem artistas que a gente falava muito ano passado que hoje em dia os caras não, ninguém fala. E eles vão lançar alguma coisa e depois voltam a falar dele. Então, tipo assim, eu queria que nesse boom eu tivesse inteligência pra aproveitar e criar algo sólido, uma empresa mesmo, sabe? Mas inicialmente eu não fiz isso. Cheguei a trabalhar em outras barbearias aqui. Trabalhei um ano em uma barbearia, depois no segundo ano trabalhei em outra barbearia, foi meus primeiros 2 anos. Pra quê? Pra entender o mercado. Como é que é Portugal? Já que eu quis ficar aqui, como é que é isso aqui? E é diferente, realmente é diferente, sabia? Não tem diferença no Muito. corte, o estilo das pessoas. O cabelo é Cultura, diferente. O muito cabelo é diferente. diferente. O fio do cabelo. Exato. Acredita? E tipo assim, lá no Brasil é um cabelo tal mais grosso, a gente faz um tipo de corte. Aqui o pessoal gosta de um cabelo mais cheio, tal, tal, tal. Então, até um conhecimento que no Brasil eu não usava muito, que é a questão mais tesoura, um corte mais indo pro lado de estilo mesmo. Sim, sim. Aqui Eu vejo os homens todo mundo muito faz. estilosos mesmo, os Cara, cortes aqui muito então, top. eu desenvolvi muito nessa área, sabe? Porque a demanda aqui é essa demanda. Até pra quem for vir também é interessante saber isso. Saiba se preparar, entender que isso aqui é um outro lugar. Às vezes a experiência, pô, tem uma certa experiência no Brasil eu boto pra quebrar, eu sou muito bom. Quando você chegar aqui, o estilo muitas vezes vai ser outro. O seu cliente vai ser outro, a conversa vai ser outra. Você tem que literalmente reaprender como é que faz aqui. E cada lugar que você for, você vai ter que reaprender como é que é naquele lugar. Você tem que se adaptar àquela realidade ali, senão você vai ficar pra trás. Se você ficar tipo, eu sou assim, não, esquece. A humildade tem que estar Cara, você sempre... tem que aprender a ser bom e ressignificar as coisas. Aprender, tipo, porque eu tô aqui agora, o que eu consigo fazer com o que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu consigo fazer com o que eu Deixa eu tenho? aprender. Deixa eu aprender, sabe? Exato. Como Acho tu que mesmo viu, né? Olha, eu queria ali, eu ficava olhando, aprendendo com os caras e tudo. Tem que ser, cara. Se você não conseguir ter a humildade de aprender, principalmente em um processo de imigração, você é devorado. Você é devorado. Porque não por adianta. você mesmo, pela mente, sabe? Exatamente, não adianta. Não existe essa coisa, tipo assim, muita gente é muito engessado, né? Tipo, eu sou isso, é aquilo, tá? Eu sou dessa forma aqui, tem que ser assim, me aceitem assim. Não, amor, você tá perdendo tempo, cara. Você tá perdendo tempo. Eu acho que o barato disso tudo, cara, que eu entendi, até conversando com muita gente, que o lance não é você ser uma parada só, uma coisa só, uma pessoa só, sabe? Um jeito só. É você descobrir quem você consegue ser. Sabe? Tem cliente ali que eu tenho que ser o cara mais sério, tem cliente que eu tenho que ser mais empresário, cliente que eu falo de futebol, Adaptação. sabe? É isso. E ambientes que eu tenho que ser mais sério, ambientes que eu tenho que ser diferente e tal. Então, o grande lance disso é quem você consegue ser, sabe? Ainda sendo na sua essência, mas quem você consegue ser. Quanto mais você for assim, tiver o coração ensinável pra aprender cada vez mais você vai ter sucesso. Porque vai ser muito fácil você se adaptar, ganha quem se adapta. Verdade. Todo lugar é diferente. E você é só você. Os lugares são diferentes. É você que tá chegando que se adaptar, sabe? Não lugar você. Então, se a pessoa... Daí você deve instalar isso na mente, cara, de verdade. Principalmente pro empreendedor. O cara sai na frente da maioria, que a maioria é muito engessada. E eu costumo dizer que mesmo você trabalhando para alguém, você precisa ter, mesmo que inconscientemente, a veia empreendedora, porque o teu local de trabalho, o teu espaço, né, ou a sua mesa, é o seu espaço em que você empreende ali. É o teu marketing pessoal, é a tua imagem, é o que você vai vender para aquela empresa, para uma promoção, para você crescer, evoluir. Tudo vai depender intrinsecamente, se você não tiver a humildade, você não vai evoluir. E, cara, e outra coisa, se você às vezes trabalha pra alguém e você... Isso em qualquer área, né? Você tem um sonho de abrir o seu, mas você trabalha pra alguém. Enquanto você trabalha pra alguém, você faz de qualquer jeito, tal, você vai... No futuro você vai precisar de profissionais. Se você for esse tipo de cara ruim, quando você precisar de profissional, você vai encontrar um cara bom igual tu. Tu sentiu muito isso nessa área do profissional que entra, trabalha com você e, por exemplo, depois, entre aspas, não, vira um concorrente da Drip, por exemplo. É muito comum. Eu vejo um turnover muito alto, uma rotatividade muito alta. A rotatividade é o grande problema da barbearia, isso, na real. O grande problema da barbearia, para dono de barbearia, é a questão da rotatividade. Mas acontece por alguns pontos também. Eu sofri bastante com isso aí, mas, claro, você tem que também reconhecer quando as coisas dão errado, a sua parcela de culpa nisso. Então eu vi que na época talvez eu não botava tanta cultura nas pessoas, as pessoas talvez não tinham tanta margem de crescimento da empresa, então você via, sei lá, nos próximos 2, 3 anos da empresa. Então quando a pessoa não vê, você só coloca a pessoa para trabalhar e fala, faz isso, isso e isso. A pessoa não tem amor, faz aquilo de qualquer forma, sabe? Então quando aconteceu comigo, eu perder barbeiros e tudo, eu fui atrás de, cara, onde é que eu tô errando nisso aí? A questão da cultura, tá? Vamos fortalecer a cultura? O que eu quero mesmo com a Drip? O Drip é o quê? Sentei, ó. Papel, caneta e fui indo. E agora a gente, graças a Deus, tá numa equipe, tá crescendo mais, tá abrindo outras barbearias. E a cultura agora, você vê ela antes, você vê agora. Ela é muito mais imposta, tipo...
todo mundo é meio que... O padrão é esse. Você chega, todo mundo vai te receber da mesma forma, fazendo a mesma coisa, sabe? E na alegria, não é aquela coisa robotizada, mas só no jeito de ser mesmo das pessoas. Eu sinto que agora eu tô conseguindo botar essa cultura da melhor forma, sabe? Como que você, em que momento você viu que a Drip tinha que existir? Você trabalhou durante um tempo para outras pessoas aqui, como disse, e em que momento, em que altura, que ano mais ou menos a Drip surgiu, como surgiu a Drip? Cara, como surgiu a Drip é maneiro essa história, porque foi por causa do meu filho, né? O Rael ia nascer. Cheguei em casa um dia, minha mulher comprou um carrinho de A bebê. gente ainda vai entrevistar o Rael ainda. Vai entrevistar o Rael ainda. Entrevistar o Rael, Kai. Kai é excelente. E, cara, cheguei lá, pronto, tava uma cartinha lá, pô, você pai. Olha aquele, o coração já... Aquela ansiedade que é tudo. Isso, cara, e agora? O que eu faço? Trabalhando pro cara lá, começa a fazer conta, né? E tendo tranquilidade por dentro. Por Logo fora, começa a calcular, é verdade. fora, não, amor, tudo bem, vai dar tudo certo, não sei o que. Por dentro, eu tô, meu Deus do céu, tá aí rodando. Às vezes a pessoa, nossa, mas ele nem tá comemorando. Tem que Calma. administrar, calma, eu tô Deixa eu raciocinando. pisar na terra de novo. Tô raciocinando o que aconteceu. E é isso, cara, tipo assim, bom, eu sabia que eu tinha que dar um jeito. E essa urgência que acentuou um pouco mais, sabe, de eu empreender. Porque eu tava trabalhando em lugares que era bom, era legal onde eu trabalhava, sabe? Então, nos dois lugares, não tenho nada a reclamar assim. Aprendi muito aqui, porque, como eu te falei, foi um processo de adaptação. Então, aprendi muito com as pessoas e tal. Só que eu precisava de mais dinheiro, precisava de mais estabilidade, mais tempo, né? Quando você trabalha para alguém, você não tem muita opção. Você tem que seguir a regra da casa, né? E pronto, até cheguei, tentei conversar para ficar de repente, enfim, não foi para frente. Falei, então, cara, vou ter que montar a minha, né? Vou ter que montar a minha. Só que eu não queria montar alguma coisa depois de tanto tempo assim, sabe? Só por ser cadeira, espelho, só por corte. Porque eu já não tava mais nessa ideia. Tem tanto tempo que eu venho fazendo que eu acho que eu passei por algumas fases. Sim. E só por corte tinha que ter algum significado. E eu fui conversando com os clientes. E, cara, aqui é muito imigrante, né? E brasileiro a gente se conecta, né? Então eu conheci gente de vários lugares e tal. E a reclamação central das pessoas aqui era: tô com saudade de casa. Cara, podia ter um ambiente aqui que eu me sentisse bem. Em todas as áreas, sabia? Em todas as áreas. E, tipo assim, você viu, eu peguei muito cliente, tipo, em caso de depressão, muita coisa assim, cara. Muita conversa delicada na cadeira, sabe? Que às vezes o cara, ele tá sozinho aqui, como você disse, você vem sozinho. Muitas vezes o cara que vem sozinho, ele não tem com quem falar nada, sabe? Então, tipo, uma pessoa que, quando ela não tem com quem falar, ela não divide, ela vai guardando aquelas coisas, e ela tá vivendo um processo complicado da vida, é muito provável que ela entre em um colapso mental ali, sabe? De ficar no limbo e ficar ruim. Ficar ruim. Então, conversando com as pessoas ali, eu comecei a ver essa necessidade. Eu vi que tinha esse problema. Falei, cara, quando um cara vem aqui, ele chegou triste, mas ele saiu daqui feliz, ele está me agradecendo, de repente arrumei um emprego pra ele, porque barbeiro conhece muita gente, né? Os caras, pô, tô sem emprego, não sei o quê. Mano, calma aí, deixa eu fazer uma ligação. Ó, tô com um cara bom aqui pra você, tá? Mano, amanhã você tem entrevista. Quando eu faço essa linha, eu consigo fazer a diferença, sabe? Positiva. Não só pelo corte, mas eu consigo fazer de outras formas hoje a diferença. E conversando, eu comecei a notar. Tá, se eu montasse uma barbearia hoje, como é que seria esse espaço? Tinha que ter o quê? Pô, tinha que ter alegria. Tá, música brasileira, não sei o quê, papapá. E fui perguntando aos clientes, cara, vamos montar um espaço. O que é que não pode faltar? O que é que tem no Brasil que não pode faltar aqui? Ah, isso. E eu fui pegando um pouquinho de cada cliente até que eu cheguei no projeto. Pronto. E o nome agora? Aí comecei vários nomes. Um dia andando com a minha esposa em Matozinhos assim, pra gente passeando, eu aqui, Drip, não sei o quê, Drip BR. Tá aí, Drip BR. Escrevi no bloco de nota. Eu tenho essa nota até hoje, estava aqui. Quando eu escrevi realmente a barbearia no bloco de nota, eu falei, amor, aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer, ó. Essa aqui é a nossa empresa, Drip BR. Aqui daqui que vai surgir. E ela... E desse bloco, ela caraca, ela já... Grávida, né? Grávida. Acostumada, mas ela já é acostumada com essa loucura minha. Meu Deus do céu. Então Ela é muito parceira, tadinha. Do nada eu chego com a ideia, amor, agora nós vamos fazer isso. Ela só compra. Ela comprou ideia, graças a Deus. Amor, te amo. Oh, e, cara... Que bonitinho, gente. ser, Momento né? love, ó. Olha. Tem que ser. Tem que dar mérito pra quem tem mérito, de verdade. E, cara, e daí surgiu. Daí, beleza. Agora, como é que eu vou montar? Eu não tenho dinheiro. Minha mulher tá grávida. E eu não tenho dinheiro pra montar uma barbearia agora. Como é que eu vou fazer isso aí? Aí eu tô achando alguém que me ajudasse a fazer. Quantos meses ela, mais ou menos? Cara, ela tava bem no começo, assim, Bem tipo no assim. comecinho. Ela falou num dia, no outro dia eu tava procurando gente. Ela falou no outro dia eu tava, porque eu tinha 9 meses, né? Em 9 meses eu tenho que fazer uma barbearia. E ela tem que dar certo em 9 meses, que é pra eu conseguir ficar em casa quando o bebê nascer e já ter dinheiro pra isso. Ela tem que estar girando. Então a minha pressa É um foi. desafio muito grande. Ela foi, me botei essa pressão e vesti a camisa. Mas eu tava tão empolgado com a questão do filho que eu nem vi nada, eu nem calculei, só fui fazendo. Daí, beleza. Daí fui com várias conversas, vários parceiros, às vezes clientes, né? Acontece muito na barbearia também, Stanley, tipo assim, dos clientes às vezes gostam de você, simpatizam com você e eles querem ajudar. Então, cara, pô, vamos montar uma barbearia junto, eu sei que você tem... Enfim, e com alguns desses clientes fui tentando, até que com um amigo meu de equipe, ele conseguiu dar um jeito, né? Aí pegamos a primeira barbearia, compramos uma barbearia.
pequenininha, 2 por 3 metros, assim, realmente uma caixinha. Eu vi um o aquário, espaço, um onde aquáriozinho, era. assim. Tinha um maior carinho por ela, mas era um aquáriozinho, era bem zoadinho, assim. Botei logo o Ronaldinho Gaúcho, grafitado, assim, grandão e tal, e ela era de vidro, o sinal na frente, tá, era bem legal o ponto, assim. Na hora que o pessoal passava, já viu o Ronaldinho, já entendia que aquilo era Brasil. Aí parava, o que é isso aí? Aí, pô, Drip BR, coloquei a logo e tal. E fui fazendo aos poucos, foi dando muito certo. Deu tanto certo que, tipo, em 3 meses, eu trabalhava, tipo, das 8 da manhã até as 11 da noite, sem parar. Foi uma barbearia com um movimento, assim, absurdo. Realmente eu botei, vamos botar o estilo do Brasil mesmo, botei realmente o drip do Brasil aqui, sabe? Era muito cheia, muito cheia. Isso em dois colaboradores. Eu e um amigo meu que comprou a ideia também comigo. Eu falei, cara, eu tô saindo, eu vou ser pai, eu preciso sair, eu preciso montar isso aqui. Aí, mano, eu vou com você, eu acredito em você, no que você fala, e aí você bora. Eu falei, você tem coragem? Tem. Então bora então, que você vai ser meu aliado nisso aí. Hoje esse cara é o dono dessa barbearia. No final eu passei a barbearia pra ele, que é o Floripa. Top, cara. Ele foi, Que legal. cara, e parei no meu filho, enfim. E as coisas foram surgindo, né? A gente vai fazendo conexões aqui, a imigração te apresenta assim irmãos, né? Você vai criando outra família. Porque Cria quando você outra tá longe da família. sua família, você vai criando outros familiares aqui. Exato. E você vai se conectando com as pessoas. Enfim, graças a Deus eu tive, Deus colocou umas pessoas boas na minha frente, assim. E beleza, aí montei essa, deu muito certo. Só que, cara, era muito pequeno. Tipo, você ia lá, você ficava em pé, todo mundo tava em pé, porque não tinha espaço nem pro barbeiro direito, né? Eu não tinha espaço. O banheiro, pra você ter ideia, era uma escada que o banheiro assim, você entrava, você tinha que ficar abaixado assim no banheiro, sabe, pra conseguir fazer. Então era bem complicado. Eu falei, não, tem que ter um espaço maior. Só que eu já tava ali vendo que a ideia, ela era promissora, sabe? Que aquilo ali que o pessoal tava gostando da ideia, o pessoal, cara, era isso que faltava, Vitor. Pô, tô mais contente agora, o cara começou a cortar da semana, não sei o quê, só pra estar ali, só pra conviver e conversar. Falei, pô, a ideia então tá indo. O pessoal tá entendendo que o que eu quero com a Drip BR, o que é uma Drip BR de verdade, né? Que é uma, não pode dizer, é uma comunidade brasileira, é um símbolo do Brasil, enfim, através da barbearia. Então, beleza. E nisso aí, conversando com outras pessoas, as coisas foram surgindo, tal, 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 e consegui montar a segunda unidade. Aí eu já peguei um espaço louco, falei, como é que tem que ser? Que é onde vocês estão hoje. Meu sócio na época. Como é que você quer barbeiro? Eu falei, eu quero 10 cadeiras, mano. Eu falei, 10 cadeiras? Tu tem uma de 2 por 3 metros. Eu falei, 10 cadeiras. Vou lotar essa daí. E, rapaz, é isso mesmo? Você tem certeza, Vitor? Tem, é isso. Então, vambora. Aí eu aluguei um espaço, entrei lá, a loja tinha 360 metros quadrados. Pessoal, você é maluco, é muito grande, não sei o quê, como é que dá conta disso tudo? Como é que, tipo assim, faz isso girar? Porque tem um custo, obviamente. Eu falei, não, cara, vambora. Confia, meu filho vai nascer aí, tem que ter um negócio, tem que funcionar. O negócio tem que funcionar, entendeu? E daí foi, cara, entramos nesse projeto aí de cabeça, foi logo 3 meses depois da primeira, eu montei a segunda barbearia. Assim, foi 3 meses? Foi, eu levei um tempo pra conseguir montar a primeira, e eu lembro que a Drip inaugurou na semana que o Real nasceu. Tipo, a Drip inaugurou no sábado, assim. Na próxima terça-feira, o Real nasceu, assim, foi 7 dias, assim, sabe? Foi isso, justamente pelo meu filho, ela nasceu junto, hoje eu enxergo ela como um bebê, igual o Rael. E às vezes eu me cobro, né? Porque tem que crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, tal, tal. Mas eu olho pro meu filho engatinhando assim, olhava, né? E ficava, caraca. Eles nasceram junto, tem a mesma idade, é um bebê tanto quanto. Então tem uma sacada boa, às vezes, pra controlar a nossa ansiedade. A gente que empreende, a gente quer que as coisas dêem muito certo. Tem que ser agora, tem que ser ontem. E às vezes é uma pressa, um relógio que só tá na nossa cabeça. Ninguém disse que tem que ser tão rápido assim, ninguém, sabe? Marcas para ganhar notoriedade, ganhar confiança, dependem de tempo. Então você não consegue chegar aqui, ó, confia nisso aqui. Você tem que dar atributos pra pessoa confiar. Exato. Ela tem que ir 1, 2 vezes, 3 vezes, enfim. E eu fui entendendo. Através do Rael, muitas vezes eu tô assim, quando eu tô muito... Eu olho pro Rael assim, não. É uma criança. É uma criança. A Drip é uma criança também, eu não vou me estressar. Ela tá aprendendo a andar, caminhar, falar, até ela conseguir Tem um andar. tempo, né, pra Claro, amadurecer, tem pra tempo, crescer, evoluir. Até ela conseguir andar sozinha, sustentar sozinha e tal, é como uma pessoa mesmo. A empresa tem que chegar como outra pessoa, sabe? Tem que ter um relacionamento você com ela ali. E é assim que eu vou levando as coisas. Eu vi que a Drip tem umas características bem legais de jogo, né? Dali voltada para futebol, ter videogame. Como é que foi trazendo aí isso pra... Como é que foi surgindo essa ideia, né? Trazendo pra aplicação. A parte, tipo assim, vamos botar emocional da Drip, pra gente ter a saudade, foi com os clientes. Só que eu pensei, cara, a estrutura ela tem que ser temática. Né, pro pessoal ele tem que entrar e falar, pô, eu tô no Brasil. Você conhece, é um terraço de um prédio, né? De um centro comercial lá no terraço, é o último andar. Então, ele não é na rua. A pessoa entra lá, ela nem sabe que aquilo existe, mas a minha ideia era que quando ela entrasse literalmente e abrisse a porta, ela sabe aquele efeito uau, tipo, caraca, eu tô aqui, que legal isso aqui, e a pessoa ficou olhando tudo. Então, eu grafitei tudo ali, pá, pá, pá. Depois de grafitar, falei, pronto, já tá mais Brasil. O que eu posso colocar agora que as pessoas lembrem? Aí eu comecei, tá, tem que ter um videogame. Aí eu comprei na época um PlayStation 2. Porque tinha que bater muita nostalgia, né? Como é que foi a infância desse cara? Aí como eu coloco no lugar do cara, como é que foi a infância? O que ele gosta de ver, de ouvir? Aí pronto, ouvir. Colocar uma caixa de som, uma coluna de som assim, as músicas vai ser essa, vai ser assim, 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 porque essas músicas marcam essa época da vida dessa pessoa. E na hora eu tenho certeza que na hora que ela ouvir essa música aqui, ela vai. Brasil. Aí depois peguei um fliperama, 4.000 jogos, só jogo antigo. Tem um jogo de 96 lá.
sabe? Aí, beleza. Aí os caras chegavam, caraca, isso aqui, opa, tô conseguindo. Aí foi PlayStation, foi o fliperama, a sinuca, que não pode faltar. É Brasil era verdade, sinuca. Aí coloquei o PlayStation 3, coloquei o 2 e coloquei também, tinha um espaço que era, o ponto que eu peguei antigamente era um restaurante. Então coloquei junto uma parte chamada Bistrô BR, né? Bistrô Legal. Brasil. E no Bistrô, a nossa missão era o quê? Junto com a barbearia, né, era um espaço separado, mas era a gente também vinha com pratos do Brasil. Então eu tinha salgado, eu tinha coxinha, eu tinha açaí, eu tinha sacolé, chup-chup, não sei como é que você chama na sua região lá. Sacolé, É sacolé. sacolé? É. Então, tinha isso aí. Chegou a servir feijoada. Então, cara, foi uma coisa que foi... Como é que a barbearia que tem um espaço entende? Isso aí, essa mistura de coisas, de elemento brasileiro, começou a dar um nome pra barbearia. E isso eu posto muito na rede social, porque como o lugar é escondido, essa é a grande barreira da barbearia, né? Mas aí fui mostrando isso aí e foi começando a dar certo. O pessoal começou a ir. Então, às vezes o pessoal não ia cortar o cabelo, ia comer uma feijoada porque só tinha lá. Mas ele conhecia a barbearia. Ou vice-versa. Uma coisa vai complementando a outra, entendeu? E o nome Drip? Como que surgiu? Cara, drip é uma gíria de estilo, né? Drip significa estilo. Então eu pensei num nome que não fosse tão grande, que fosse uma coisa assim pequena, mas que a pessoa guardasse aquilo. Aí eu vários nomes, eu tentei. Bloco de nota aqui tem tudo. Toda minha vida eu coloco no bloco de nota, né? Se você puxar aqui, tem dessas barbearias que eu fui até. A memória tem que ser grande aqui. Tudo eu escrevo. E pronto, drip, estilo. Aí eu, pô, estilo brasileiro. Não, fica ruim, pô, drip BR. Aí foi um nome que eu achei assim que era pequeno e fácil de gravar. Entendeu? Às vezes é meio difícil pronunciar drip BR, mas ainda Mas assim eu fica acho legal. super fácil. Eu acho que, inclusive, é um nome muito que a gente costuma brincar, que é chiclete, né? É o nome É o bicicleta. nome que A você intenção fala. isso, É, o nome que você fala e. Isso é uma dica muito boa também, cara. Pra quem começa a empreender, é justamente isso aí. Você colocar um nome na sua empresa em que as pessoas vão se lembrar fácil. Só tem que lembrar fácil Exato. daquilo, sabe? Tem que pensar no serviço e lembrar de você. A sua projeção aí de evolução para Drip, como é que tá aí a previsão dos próximos passos? Cara, agora a gente tá entrando numa fase muito boa, assim, de verdade. Teve toda essa história que eu contei, né? À medida das coisas crescendo, só que hoje a marca já vai fazer 3 anos, né? Meu filho vai fazer 3 anos, a marca vai fazer 3 anos junto. E a gente conseguiu estabilizar, criamos uma marca, o pessoal já sabe o que é drip, qual que é a ideia e tal. Já somos em 8 barbeiros lá hoje. E a gente tá abrindo a segunda unidade, mas com um projeto para abrir a terceira. A segunda já é certa porque inaugura daqui 2 semanas. A terceira eu quero abrir também no Porto esse ano ainda. Eu quero fechar com 3 barbearias. Se Deus quiser, 25 barbeiros. A minha meta é essa. Que legal. Crescer cada vez mais. E beleza, isso esse ano. À medida que isso for crescendo, a gente vai colocando até para outros países, outros lugares. Eu quero que. E tem essa vantagem onde tiver aqui, né? imigrante De tem você drip. conseguir fazer uma expansão. É porque é perto, né? A Europa é perto. Exato, Né? Imagina, a gente exatamente. consegue ir na Espanha, Inglaterra. E há muito acordo eu já também. tenho os nomes já, tipo assim, uns lugares, uns contatos. Já tô buscando isso aí nos bastidores para me conseguir levar a marca para lá. É claro, capacitando os que tem comigo, porque no final você vai precisar de pessoas, você empreende. Exato. Você tem que ter a questão da confiança, né? Você tem que botar alguém ali que vai continuar o seu legado e continuar fazendo da forma que tem que ser feito, a cultura, enfim. E pronto, tô treinando os meninos para isso, eles já sabem que, cara, um dali vai para Espanha, um vai para Inglaterra e tal, e a gente vai crescendo cada vez mais, sabe? Mas onde tiver brasileiro, a ideia é onde tiver brasileiro eu tô. Eu até brinco que eu quero botar uma barbearia na Austrália. Minha última vez é na Austrália, porque é o lugar que é mais longe que a minha mente imagina. E pode ter certeza, eu vou Vai ser muito doido, né? Vou botar lá, é canguri e eu cortando cabelo. Vai Onde estar lá tiver na brasileiro porta, vai né? ter Drip BR, cara. É justamente Legal. porque a gente precisa levar isso, sabe? Eu acredito que esse problema que a gente sofre aqui, o imigrante sofre aqui, da questão da mentalidade e tudo, não é só aqui. E, pelo contrário, Portugal ainda é um país que é até fácil de migrar, se a gente for olhar. A Europa pra cima aí, esquece, é cada vez mais frio, é uma língua que não é a sua língua, querendo ou não, que o português ajuda muito, como porta de entrada ajuda muito. Imagina, você tá num lugar que não fala a sua língua, que o clima não faz um sol, se ninguém conversa com você, você não tem uma amizade, sabe? Esse lugar precisa de uma Drip BR. Entende? Então, onde tiver isso, eu vou levar uma drip, cara. A minha missão, literalmente, da empresa é essa. E cortar cabelo a gente corta também, porque é barbearia, né? É, faz Mas a parte missão do processo, corta cabelo, a gente vai exato. cortar cabelo. É Mas é verdade. mais pela essa convivência e sobre agregar, sabe? Então, tipo assim, hoje eu vejo muito mais propósito, até do que nas outras barbeiras que eu tive, sabe? Outras coisas hoje, com a mentalidade, a maturidade de hoje, eu entendo que a gente tem que fazer algo que significa mais, que só assim vai crescer de fato, sabe? Se é algo que se agregar, se fizer sentido para outra pessoa. Não pode ser só pelo negócio, só pelo dinheiro e tal. Senão uma hora cansa, as pessoas cansam e surge outro e pronto, você perde pra concorrência. Entende? Mas se você tiver alguma coisa que realmente conecta, um emocional ali, que a pessoa sente que faz parte daquilo, e é possível fazer isso, aí dá certo, aí esquece, aí as coisas fluem. E de toda essa jornada que o Vitor tem uma trajetória muito, muito bonita e longa, né? Claro que ainda muito pela frente, que Deus abençoe. Mas de toda essa jornada, quando você olha, você vê que dificuldades você vê e fala, isso aqui, se não prestar atenção, isso aqui você vai tropeçar. Uma das, que é a documentação, é claro, a gente sabe que tem, né? Sim, Inclusive ó. tem como foi a sua, eu acho legal a gente... Sim, eu sim. gostaria muito de ouvir, de contar isso, inclusive. E que momento, que fases foram essas, né? Que você olha pra trás e fala, caramba, isso aqui foi difícil. Cara, assim, coisa de...
um ponto que a gente tem na questão de empreender seria mais a resiliência mesmo. Acho que não tem muito segredo, muito mistério, sabe? É você ter uma ideia e você ser louco na sua ideia, cara. Muita gente não vai entender. Quem tá com você muitas vezes não vai entender. Às vezes seu companheiro ou companheira não vai entender isso e é importante também para as pessoas que você quer que entendam, você saber vender o seu sonho. Eu acho que acontece muitas vezes a gente tentar empreender, não tem apoio e se frustrar porque a gente tem uma ideia muito boa no coração, na mente, mas a gente não sabe contar isso para as pessoas. Se alguém perguntar, você não consegue falar. Então você não consegue vender aquilo que você não consegue falar. Você tem que conseguir falar abertamente, sabe? E vender seu sonho para quem tá com você e principalmente as pessoas que podem te apoiar, podem te ajudar. Porque para crescer você precisa de pessoas. Não dá para crescer Exato. sozinho. Você precisa. Ninguém cresce sozinho. Você precisa, é impossível. Você precisa, cara. Se eu não tiver outros barbeiros lá cuidando enquanto eu tô aqui agora, a barbeira tá acontecendo, Exato, sabe? Se eu não tiver quem eu confie lá, não vai para frente. Então é você saber vender os sonhos. Sabe, saber trazer as pessoas, chamar para perto, porque você vai precisar de pessoas, saber agregar na vida das pessoas. Eu acho que tem muita gente que tem muita questão do interesse, né? Ela quer muito. Ela se aproxima de você porque ela quer alguma coisa de você, ela quer muito. E poucas pessoas querem chegar para te ajudar com alguma coisa. Exato. E quando o contrário surte mais efeito. Aí eu vou me aproximar daqui e comumente surge muito dessa aproximação quando ela é genuína. Exatamente, cara. E é isso, você tem que chegar agregando. Uma coisa que eu aprendi com o network, eu como atendi bastante artista, eu observava muito isso, sabe? Então eu tentava ir na contramão do que eu via que as pessoas faziam. Eu sou muito observador, observava muitas coisas. Eu vi que o pessoal chegava com foto, não sei o quê, tira foto comigo, eu sou seu fã e tal. E esse pessoal, os artistas, ops, isso aqui é fã. Então quando eu falo, eu não vou pedir foto com nada. Se quiser ele tira foto comigo, pô, não sei o quê. Botava essa mais brincando assim, mas funcionava, cara. Tipo assim, de ser profissional, sabe? Às vezes, cara, pô, você quer beber? Tal, tava cortando. Você quer beber? Quer um uísque? Eu falei, não, mano. Hoje eu sou seu barbeiro, eu tô cortando seu cabelo. O dia que você quiser beber comigo, quiser que a gente resenha, você me chama um dia só pra uma festa. Aí você vai ver o que é que eu vou fazer. Entendeu? Mas aqui não. Aqui não. Aqui eu sou seu barbeiro hoje e tal. Então, os pessoal foi vendo, o próprio Orochi falou, caraca, ele é diferente. Eu ouvi isso dele, ele é diferente. Então, você ser diferente, isso é uma coisa positiva, sabe? E tá, né? Voltando nessa questão de agregar. Eu via que eu tinha que chegar agregando, sabe? Fazendo alguma coisa que eu possa fazer pela pessoa para daí depois eu estabelecer uma relação. É você saber chegar e chegar como? Agregando, somando para as pessoas que, cara, todo mundo gosta de quem soma. Todo mundo gosta de quem soma. Então, com certeza, portas vão se abrir quando você fizer isso aí. Antes de começar a dar aula, eu tinha feito mais de 20 cursos, né? Então, tipo, eu soube colocar no lugar de aprender para depois me colocar no lugar de ensinar, sabe? Eu acho que é importante também você saber onde você tá na vida. Até no que você quer. Em que momento eu tô? Eu quero isso aqui, mas quem sou eu hoje? Às vezes você tá querendo uma coisa lá no 10, só que você tá no ponto 2. Do 2 você vai pro 3. Você não vai pro 4, pro 5, sabe? Do 2 é pro 3. Pode acontecer uma sorte, alguém que impulsiona, injeta um dinheiro e você pula pro 6. Legal. Só que as pessoas... Em algum momento você vai lá. Em Entendeu? algum momento você vai ter que voltar. Só que tem que ser pouco a pouco, cara. Tem que ser pouco a pouco. Então, tipo, a mistura de você ser resiliente, confiar no seu processo, confiar no sonho que você tem no seu coração. Não desistir, fazer as alianças certas para isso, se capacitar para que as alianças certas te deem voz, porque se você chega num lugar que as pessoas já fazem aquilo, elas vão querer saber se você também pertence ao ambiente delas. Então se capacitar, aprender, estudar, fazer cursos, independente da sua área, se joga e faz, que é para você ganhar voz e espaço ali. A partir daí você só vai trabalhando pelo seu processo, que naturalmente as coisas, as pessoas, você vê que o ambiente ao seu lado começa a se moldar e vai acontecendo, sabe? Olha que legal, tô no podcast aqui, olha a estrutura. Cara, cheguei em Portugal tem poucos anos. Sabe? Então, tipo assim, ter contatos como você também, eu acredito que é muito fruto disso, sabe? Dessa postura, da forma que a gente conversava ali para que chegasse e surgisse essa conexão aqui, sabe? De ambas as partes. E é isso, é uma mistura disso aí. Referente à documentação. Você falou, eu cheguei, era manifestação de interesse, né? Na época tinha manifestação de interesse. Sim. Então, pô, fiz uma manifestação. Infelizmente é muito complicado a situação em Portugal de documentação, não de hoje, né? Acho que hoje deve estar até mais complicado. Tá Pode responder isso até melhor do que eu. Mas no começo, pronto, eu fiquei alguns anos, pra ser chamado, pra fazer alguma coisa. Aí tive filho sem ser chamado, sem nada, foi muito... Buscava resposta, não é aqui que tem resposta. Então onde é que tem? Também não sei. E eu sei menos. Eu sei menos ainda. Né? Tô ilegal ou não tô ilegal? Isso aqui, esse esperar alguma coisa daqui. Protocolo, eu vou ser expulso aqui ou vou ficar... Entendeu? Tipo, é muita incerteza, assim. Precisei de ajuda de advogados ao longo disso aí para conseguir buscar informação. Ainda assim, cara, confesso que é muita informação trocada. Tá? Você tem que ter uma fonte bem confiável ali e tal. Toda hora surge uma coisa nova, cara. A gente fica perdido. E a gente vê que os profissionais também ficam perdidos. É difícil. É difícil. A pessoa muda muito, sabe? Então a imigração é uma questão bem complicada. Se você tá pensando em migrar, se prepare, é o que ele falou, questão do planejamento. Se planeje financeiramente, porque você vai precisar, principalmente quando você chega. Se prepare a nível jurídico. Porque senão você vai ter dor de cabeça, cara. É uma dor de cabeça que não é legal de enfrentar.
é desgastante, assim. Você em outro país, você sente meio que acuado ali. A pessoa olha às vezes e fala, vou desistir, vou embora, deixa. E muitos desistem, sabe? Muitos desistem, às vezes, porque não começaram certo. Por isso que eu falo, a gente tem que começar certo. E de pouco em pouco, sabe? Buscar as ajudas certas, isso aí. E pronto, manifestação de interesse, depois mudou. Aí não tem mais CEF, agora é AIMA. Aí pronto, aí fiz o processo, colhi biometria, fiz tudo que tinha que fazer. Até hoje não chegou meu cartão. Tem um ano que eu fiz. Até hoje não chegou. Cara, é impressionante. Como que não? Eu contribuo, eu tenho um filho português, eu tenho empresa aberta, tá? Tenho as 2 empresas abertas. Como que eu não... Como? Entendeu? Esse documento aqui vale. Mas você vê que não é o... Pelo tempo que tem, sabe? Era pra ter tá mais certo. A minha esposa é a mesma coisa. Então é complicado. Mas a gente vê infelizmente, essa desorganização administrativa atrapalha bastante. Assusta muitas pessoas, faz com que acaba a pessoa olhando e falando, olha, é melhor deixa isso pra lá, tá muito enrolado aqui, né? Tem gente que já recebeu notificação de abandono, né? A pessoa fica muito assustada. Exatamente. Aí a pessoa, olha, eu vou embora que isso vai me dar muita dor de cabeça. E volta, às vezes, e cara, volta pro Brasil, infelizmente, com a mão na frente e outra atrás. Exato. Muitas vezes a pessoa vende tudo pra vir Um pra cá. sentimento de frustrado. É difícil vir pra cá. É difícil vir pra cá. É caríssimo, inclusive, né? Tanto emocional quanto até financeiro. Os dois é absurdo, é absurdo. Eu falo pra você, e quando você chega, eu nem sei o que pesa mais. Porque a mente, você tem que... Eu até brinco assim, falo com os clientes que no Brasil é obrigatório ser pro exército, né? Você tem que se alistar e tal. Tinha que ser obrigatório imigrar 1 ano em algum país. Fez 18 anos, vai pra um país, vai trabalhar, você vai imigrar e depois você volta pro Brasil. Exatamente. Você vai entender o que é o Brasil. Vai crescer, vai se tornar homem. Cara, porque a imigração é difícil. Ela te amadurece em vários sentidos. Porque se você não amadurecer, você fica pra trás literalmente. E de uma forma muito ruim. É verdade, de uma forma muito ruim, cara. Então é isso. Eu indico pra quem tá vindo... Cara, vem, se adapta, vem com o pensamento que é um lugar novo. Eu sei que provavelmente você deve ter muitas bagagens, muita coisa que você sabe no Brasil que funciona tal, só que aqui não é o Brasil, tá? Aqui não é o Brasil. Então muda um pouco as coisas. Vem como uma criança que quer aprender, que tá disposta a aprender, sabe? Vem com essa disposição de agarrar. Tira o efeito comparação, porque pelo que eu observo com as pessoas que eu converso, é o que mais acontece. A comparação no primeiro ano, o seu cérebro ele tá muito fresco ainda para lembrar o que acontecia no Brasil. Então você olha para uma coisa, a água no Brasil aqui era melhor. Sabe, qualquer coisa pra você quer comparar. Aqui é ruim. Cara, se você já tá num lugar que é difícil, se você for olhar pra todo lugar que você tá e buscar dificuldade em tudo, se pra toda solução se arrumar um problema novo, vai ficar muito difícil você viver, concorda? E o cérebro, ele tende a... Você com você mesmo. Às vezes é ninguém te fala nada, é você com você mesmo. Exato. Entende? Você tem que ter uma mente assim, bem aberta de, cara, eu tava lá é assim, eu tô aqui, como que é aqui? E depois do primeiro ano, eu acho que você vive tão intensamente esse primeiro ano, né? Que o segundo ano, você já tá mais de boa, você nem liga mais. Quando você vê que você passou uma virada de ano aqui, você somente, eu moro aqui. Aí que as coisas começam a fluir mais. E isso eu vejo um padrão, tá? Na maioria das pessoas que eu converso, tá independente da área, de com que trabalha. O primeiro ano é o ano que a pessoa quer ir embora, quer desistir de tudo. O segundo ano é o ano que ela realmente aceita que ela mora aqui e aí assim a vida começa a andar. Mas não é porque o país melhora ou porque alguma coisa externa acontece. É porque no seu interno você aceita que você tá aqui. Uma vez que você aceita que você tá, você começa a fazer de tudo para que você evolua no espaço que você tá. Exato. Sabe? Então, tira o efeito de comparação. Se você quer vir para cá, esquece o Brasil. Esquece qualquer lugar, independente de onde você tá vindo. Esqueça o lugar. Aqui é aqui. Aprenda. Entende? Aprenda primeiro. Boa. Chega devagar, chega com humildade. Como Isso é que é aqui? aí, vamos aprendendo e tal. Pô. E tu ainda acha que a área de barbearia ainda é uma área de negócios aqui? Ou tá muito cheia, tá saturada? Como é que tu vê isso? Cara, todo cabelo é um cliente especial, né? Toda pessoa é um cliente em potencial, né? Então depende muito de como você vai se posicionar. Eu acho que tem cliente para todo mundo. Eu gosto da concorrência. A concorrência é boa, né? O lugar que tem muita concorrência é porque o cliente está muito ali. Então, a minha diferenciação, o que eu faço, que vai fazer ele entrar na dele ou na minha. Independente do negócio que você esteja. E tem mercado sim, cara. Tem mercado. É o que aconteceu. Isso da minha área, né? Quando eu cheguei, realmente, era mato, posso dizer assim, sabe? O pessoal tava começando, realmente tava começando. Hoje em dia você já vê vários profissionais com nome aqui, tanto portugueses quanto brasileiros. A rapaziada portuguesa subiu num nível absurdo, assim, estão acompanhando legal, de verdade, tá muito bom. Marcas novas surgindo e tá dando esse boom. O boom que eu falei que deu em 2015, 2016 no Brasil, tá começando aqui agora. Então acho que o momento para a expansão de barbearia é agora. Então cada vez você vai ver mais donos buscando experiência, não experiência, mas buscando cursos de gestão. Sim. E você vai ver mais redes de barbearia, mais as coisas fluindo agora. Esse é o momento. Então quem tá vindo, se prepare. Aí quem tá aqui também se prepare, cara. Você tem que aprender essas coisas. Por exemplo, eu fiz muito curso, eu te falei. Fiz 25 cursos em técnica. O meu 26º agora foi só sobre gestão. Não falamos uma coisa sobre cabelo. Foi um cara que ele tem muito faturamento no Brasil. Se chama o Rafa ensina.
na rede social, depois vocês seguem, que vocês vão acompanhar, gostar do conteúdo dele. Cara, é literalmente sobre gestão, como escalar. Ele tem 6 barbearias hoje que todas faturam muito bem. E tudo funciona muito certinho, aquele sistema, sabe? Um ponto de vista mais empresário mesmo. Por muitos anos eu fiquei mais na cadeira, né, ali. Sim. E na cadeira, querendo ou não, você é o barbeiro, tem que ser gente boa, você tem que falar, não sei o que, papapá. Quando você vai pra outra parte administrativa, se você for um cara assim, muito coração, muito, sabe, dessa forma, acaba que as coisas não fluem. Você tem que ser um pouco mais certo, sabe? E entender padrões, entender, tipo assim, fórmulas para cálculos, enfim. Então agora eu tô entrando cada vez mais, nesses últimos 2 anos, nessa parte de, cara, como é que eu vou me tornar um grande empresário nisso? Porque se eu quero crescer para outros países, eu tenho que ter ciência que hoje eu não tô preparado para isso. Exato. Mas que eu tenho que buscar esse preparo, entende? Então é isso, se você tá começando como barbeiro, abraça a barbeira que você tá, abraça o lugar, honra o lugar que você tá, sabe? Toda barbeira que eu passei, assim, eu tive muito carinho. E, cara, era como se fosse minha barbearia. Eu fazia de tudo mesmo. Eu era maluco, cara. Maluco. É fazer o teu melhor naquilo que você se propõe. Sabe? Fazer o melhor naquilo que se propõe. Acho que é justamente isso, cara. Se você só faz uma coisa da vida, o mínimo que você pode fazer é ser bom no que você faz, né? Você só faz uma coisa da vida. Quando eu só estudava, eu queria ser um bom aluno. Não é que eu era nerd, não, mas eu queria ser bom aluno porque, cara, eu só faço isso da vida. Eu tinha esse entendimento. Quando eu comecei a cortar cabelo, quando eu quis levar a sério, eu falei, pô, tenho que aprender com quem sabe, quem é que dá curso, quem é que é fulano e tal, porque eu tinha que ser bom. Eu só faço isso da vida. E se eu decidir que essa é a minha vida, eu tenho que me destacar nisso, entende? E tudo meu é pautado muito em cima disso. Eu gosto da excelência, cara, com meus clientes. É excelência, pro atendimento, é excelência. A ideia da Drip BR, uma excelência. As outras unidades vai vir. A próxima agora é em Espinho. Né? Espinho é uma cidade litorânea e tal, cara, a gente toda a nossa pegada. É incrível aquela região ali também, é muito boa. Cara, é bem na cara da praia, tipo assim, você vai assim, você vai ver o mar de fundo. Você tem que ir, na inauguração você vai estar lá. É muito legal, cara, é muito legal. Então, acho que mais ainda vai fortalecer a ideia da Drip, sabe? O pessoal vai entender mais ainda o que eu quero fazer com isso tudo, que na verdade não é só sobre corte de cabelo, é sobre pessoas, né? Tudo isso é sobre pessoas. E é basicamente isso, cara. É basicamente isso aí. Até perdi o fio da meada. É porque quando o papo é tão top, né? A gente fica meio, tipo... a gente vai desenvolvendo. Sendo sincero, lembrei de Espinho, lembrei de um monte de coisa que eu tenho que fazer lá. Lembrei um monte de coisa que eu tenho que fazer lá. É preocupação já. Muita coisa. Tô empreendendo. Tá falando sobre gestão. É justamente isso. Se preparem, cara. Tipo assim, é o que eu te falei. Saiba reconhecer o lugar que você tá. Vamos botar aqui de 1 a 10. Aquilo que eu tinha falado. Esse exemplo simples que é muito bom. Se você tá no 1, você pula pro 2. O 2 pro 3. À medida que você vai crescendo, você vai precisar adquirir novos conhecimentos. Exato. Então, hoje eu preciso mais da parte da gestão. Hoje é gestão, entende? Fiz muita coisa na questão de cabelo, tal, só que hoje eu preciso mudar. Se você tá começando e vai virar barbeiro, você precisa de cabelo. Come curso, aprende a fazer, vê como é que... Quer abrir barbearia? Estuda quem tem barbearia, como é que faz? Tá com imposto, documentação que a gente falou aqui. O que precisa para uma barbearia hoje gerir legalmente, sabe? Para que eventualmente não venha um fiscal na sua porta e te dê uma multa ali e do nada te pegue, seu sonho tudo vai por água abaixo, sua vida vai por água abaixo. Então é você saber se preparar para a fase que você tá vivendo na vida, sabe? A gente tá vivendo, cada um vive uma fase. Na fase que você tá, você tem que ter domínio sobre isso. O que eu sei, o que eu não sei, tá? Onde eu tenho que buscar esse conhecimento, tenho que aprender e tá nesse loop. Se você for fazendo isso, naturalmente as coisas vão acontecendo. Você tem que estar preocupado com o que tá acontecendo agora. Naturalmente, até o futuro chega mais tranquilo, sabe? E quando chega, você nem percebe. Você só vai vivendo assim, caraca, você nem tem dimensão. Vai vivendo, e vai se apaixonando pelo processo. É verdade. Se sente preparado, sabe? Se você não fizer isso, você vai começar uma coisa, você vai se sentir despreparado para isso e vai ser frustrante quando começar a dar errado. Porque chega uma hora que aquele boom começa a cair. E quando começar a cair, é o propósito lá do começo que vai te sustentar. E sabe o que eu acho incrível? Que já te conheço há mais de 2 anos, né? Conheço a Drip há mais de 2 anos. E vejo que toda vez que você fala ou que a gente conversa sobre essa temática da história da Drip, o quão isso traz para os seus olhos o desejo de fazer acontecer, da mágica, né? O quanto isso é notório, esse espírito em você de eu irei fazer dar certo porque eu sei que eu sou capaz de fazer. E o que é mais incrível, o valor humano. Porque é muito bom quando você tem o auto-reconhecimento. Ele é importante, ele é fundamental. Mas mais importante do que isso é você saber que sozinho você não faz nada. E esses são os maiores desafios, não só como empreendedor, da vida, porque é muito difícil você compreender. Verdade. E muitas das vezes você não precisa, claro que quanto maior for o número de pessoas dentro desse barco, maiores são as chances de você fazer sucesso, né? Junto, em equipe. Mas muitas das vezes não se trata de quantidade, e sim a qualidade das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas é que muitas das vezes fazem a mágica acontecer. O sonho é seu.
E tudo bem, né? Então, assim, eu me sinto muito honrado por cada vez que eu posso ouvir a história da Drip. Cada vez que eu posso conhecer um pouco mais do Vitor. Quero te agradecer verdadeiramente por você ter participado aqui do podcast, por estar conosco aqui mais uma vez, contando da sua história, da tua jornada. Desejar a vocês muito sucesso, com toda a verdade no meu coração, independentemente de religião, mas através de muita fé. Amém. Desejar. A palavra, ela é uma semente, né? Amém. Então, levar para tua vida dessa semente que eu posso levar, como eu hoje, o que eu posso te oferecer como amigo? A semente da minha palavra. Então, semear sobre a sua vida bênção, que frutifique, que vocês cresçam, porque é muito difícil, inclusive, quem está navegando nesse barco, por mais que seja clichê dizer isso, mas é a realidade. É muito difícil quem está navegando no oceano olhar para o barco muitas das vezes e conseguir identificar toda a trajetória que você teve. Mas quando você para e olha, né, de onde você saiu e onde você está, você consegue ver o que você está se tornando. Não o que você é, mas o que você está se tornando. E é sobre isso. Eu sigo uma doutora que é muito inteligente, que é a doutora Ana Beatriz, é médica, e ela fala muito sobre isso. É sobre quando você chegar lá na frente, na sua idade mais avançada, você olhar e falar, cara, eu construí uma boa trajetória. Legal. Cara, eu cheguei aqui. Orgulhoso, né, do que Tô orgulhoso do que eu fiz. E esse é o bom resultado. Então, dizer pra você, cara, de coração, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu te agradeço. É uma honra pra mim estar aqui, de verdade. Imagina. Tá participando disso aqui. Eu quero muito, cara. E eu tenho certeza absoluta que você vai crescer muito. E eu vou voltar mais vezes aqui, tá? Eu quero Pelo menos muito. uma vez por ano. Até pra inaugurar. Voltar aqui. Na inauguração a gente pode estar lá, inclusive. Pode estar top. E, cara, e à medida que o podcast, todo o seu projeto for crescendo, eu quero muito presente disso aí, tá? Muito tá realmente honrado, acompanhando de perto. verdade. Meus crianças vão crescer muito, cara. Muito obrigado, Se precisar amigo. de mim, eu tô aqui pra tudo. Mesmo. E antes da gente encerrar, é claro que eu quero deixar uma mensagem pra você que tá aí assistindo a gente. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Hoje o tema foi falar sobre sonhos. E isso é o que traz a diferença. Mais uma vez, não é sobre imigrar, é sobre sonho. É sobre o que você quer. E nesse oceano que a gente costuma dizer que é vida, né, onde abarcam muitas pessoas e desembarcam muitas pessoas nessa trajetória, o mais importante é que a bússola que está dentro de você não seja prejudicada, que você não se perca. Eu também já empreendi aqui, assim como uma história incrível da Drip, do próprio Vitor, né, como pessoa, e muitas das vezes a gente para. Em algum cais, a gente naquele momento você precisa parar o teu barco, mas você não pode esquecer que aquele é o seu barco. Quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo quando for para somar, quando for para te ajudar, para agregar. E quem não quiser, tudo bem. Só você quem não pode se perder. Que aquela pessoa siga o barco dela e você siga o seu. E essa trajetória nesse oceano, vai existir momentos, que eu costumo fazer uma analogia que é do tipo, trocar a roda do carro com o carro em movimento. Sim, É muito difícil, né? É impensável. Mas muitas das vezes você vai estar trafegando e você vai precisar, em alguns momentos, trocar o marinheiro que está com você, quem está naquele sonho, quem está naquele projeto, e não diz sobre você. Diz sobre quem quer seguir ou não naquele barco, né? E essa pessoa que está com você pode chegar tão longe quanto você. E tudo bem, e faz parte do projeto, faz parte da trajetória. Entretanto, nunca esqueça quem você é e onde você quer chegar. O sonho é seu. Quem tem que falar desse sonho é você. Quem tem que acreditar nesse sonho em primeiro lugar é você. E quem chegar, se for para somar, meu irmão, é muito bem-vindo. Bem-vindo, super bem-vindo. Então, que a gente possa também somar. Exato. Essas pessoas, sabe? Muita gente às vezes tá na frente, né, desse barco, mas não olha muito só pra frente, pro caminho, pro próprio sonho, e não olha pras pessoas que estão ali. Exatamente. Que é quem tá ali, Quem entrou, né? Quem tá remando comigo? Quem tá remando. O que eu posso oferecer pra ela de aprendizagem? Essa pessoa vai ganhar com você, sei lá, nos próximos 2 anos, se ela estiver ao seu lado. É uma coisa que eu busco muito, cara. Claro. É o oportunismo saudável. Sabe? Inteligente. A gente tem que se agregar. Eu falei, a gente tem que se agregar. Então, se não fizer sentido pros meninos que estão comigo hoje, pra eles, pra vida deles, eles não vão seguir o meu sonho, sabe? Eles não vão agregar em nada. Então, você tem que fazer alguma coisa que seja justo pra todos e bom, sabe? Mas não só pra você. Seja equível. Entendeu? Né? Todo mundo tem que estar... existe uma frase que foi até utilizada no Big Brother pela Ana Paula, e ela fala, não dá pra gente ser boi piranha pra sempre de todo mundo. E de fato não dá. O boi piranha era uma tradição antiga do norte, do nordeste, né? Em que na travessia do rio tinha que se sacrificar o boi mais frágil, o boi mais fraquinho, para que os outros se salvassem. Então, nessa comparação que a Ana Paula fez,
inteligentíssima, a vida hoje é essa. Não dá mais pra você ser boi piranha de todo mundo. Você precisa, já que nós vamos fazer uma travessia, já que nós vamos caminhar, que seja equível, que seja bom pra todo mundo. Então, quem entra nesse barco com você, quem está acreditando no teu sonho, merece reconhecimento. Tem que ter. Merece dignidade, merece respeito. A fala tem que ter lugar de fala, né? Então, todas as pessoas que se aproximam de mim, e é muito difícil, e eu ainda não sou um cara sólido aqui profissionalmente, tanto que eu estudo, né? Eu tô estudando ainda, tô na fase do direito, caminhando aí pra fase final do direito aqui em Portugal. E eu conheci pessoas incríveis que entraram, somaram e saíram e foram viver a vida. Tudo bem, E ótimo. tudo bem, que aprenderam muito comigo, mas também me ensinaram muito. E isso é que me faz empreendedor, isso que me faz o cara do negócio, é isso que me faz o Stannis, é isso que me faz chegar no podcast. E é essa dica que, com toda humildade, eu deixo pra vocês. Tudo é sobre pessoas. Sonhos se tornam reais, mas não sozinhos. É isso. A gente precisa ter Mas gente. tudo é sobre pessoas. Quer fazer alguma coisa? Entenda de pessoas. Tudo é sobre pessoas. A atividade é só atividade. Quem faz isso acontecer é você quem tá do seu lado. Então é isso. A mensagem que a gente deixa é essa, cara. Boa, muito Foque obrigado. nas pessoas. Cara, se preocupe com as pessoas. Faça o bem, faça por onde, sabe? Faça Agregue, por você, faça por mas pensando você. sempre no próximo. Pense no próximo. E, cara, se for nesses valores, pode ter certeza, vai dar certo. E quando der certo, vai ser muito sólido. Exato. Sabe? Vai ser sólido, vai Às ser vezes bom. vale a pena você se dedicar ali, parar um pouco, né? Porque se chama investimento. Ensinar, como muitas das vezes você, até mesmo aqui nessa história, nessa trajetória, quantas vezes você falou que voltou pra aprender, continuou ensinando, voltou a aprender. E esse é o caminho. Às vezes é importante você parar quando você vê o talento, quando você reconhece o talento. Muitos lugares que eu assumi gestão, inclusive em um dos maiores bancos no Brasil, que foi na Caixa Econômica Federal, foi por uma visão de alguém que acreditou. Lana, que é uma pessoa incrível, que eu sou apaixonado até hoje, levo um carinho especial por ela. A Lana era minha gestora. Legal, E ela olhou pra mim e disse: você é um cara que tem muito potencial, a gente precisa lapidar. E ela acreditou primeiro em mim, e foi quando eu assumi minha primeira equipe em um banco federal. Olha isso. Foi a pessoa que acreditou. Então, quando você para pra investir em alguém, quando você para pra ensinar alguém, Sim. cara, você pode estar ensinando o teu braço direito. A pessoa que você vai levar pra tua Eu te vida. falei, eu tô aqui com o meu aliado hoje, pô. Exato, O tá Juanzinho ali, tá nos bastidores. Tá o Juan ali, cara, que é um cara que, de verdade, Exato. compra a ideia, compra o projeto. Eu sou extremamente grato e feliz de ter ele na vida. Muita coisa que você vê acontecendo só acontece porque ele existe. Sabe, você chegou aqui, a camisa bonita, não sei o quê. Quem desenhou isso aqui? A mente foi o Tá a Juan, digital pô. dele aí. Quem desenhou isso aqui foi ele. Foi ele que Top, fez, parabéns, sabe? Então, muito, cara, muito legal. esquece, eu só tenho gratidão, irmão. Deus Toda gratidão a abençoe que você, essa mano. parceria Você seja- sabe que você é meu aliado, pai. Onde eu for, você vai estar junto, irmão. Eita, que Minha vai vir um felicidade aumento crescer aí, hein? Tô vendo? Esquece. Tô Tamo vendo junto, um meu plus irmão. aí, é. E é Meu isso. amigo, muito obrigado. Cara, Deus gratidão abençoe, total, muito cara. sucesso. Obrigado. A você em casa, valeu aí mais uma vez pela força. Não se esqueçam, sonhos se tornam reais, mas não sozinhos. É isso. Se nessa inscreva, que deixa aí, ativa o sininho, comenta o que você boa. achou também. A sua visão é muito importante, tá? É isso. É isso. Quando vê os cortes desse podcast, interage, gente. Ajuda a gente também, porque a roda tem que continuar girando. A gente também depende de vocês. É isso aí. É nessa que a bem? gente vai. Fica com É Deus, isso. galera. Tchau, tchau. Até a Valeu, próxima. até a próxima.